Então, queridos irmãos, bom dia a todos, graças e paz. Nós vamos dar continuidade à nossa E programação. trabalhando mais do que ser humano. A série é Conhecer Jesus é Ele é Tudo. também ser E humano. nós vamos falar sobre o capítulo 26 do Deserto das Nações, que tem como tema Em Cafarnaum. E conosco está o irmão Nilson Pinto, da Associação Aspar. Bom dia, irmão Nilson. bom dia a todos, graça e paz. Queridos irmãos, hoje o tema é Cafarnaum. E Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Livro de Lucas, no capítulo 4, o versículo 31. Lucas 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e os ensinava no dia de Shabat. Então, Jesus, ele se colocou na cidade de Cafarnaum, uma base do ministério dele. Falando em questão geográfica, Cafarnaum ela era situada na planície ao redor do mar da Galileia. Cafarnaum era uma cidade belíssima e aquele local era um local de depressão. A cidade estava em cima e ao redor, e embaixo o mar da Galileia. E aquele local ali era porque Cristo ele decidiu se posicionar naquela região para desenvolver todo o seu ministério, porque era como se fosse o centro do mundo, na verdade era o centro do mundo. Ali era a capital do mundo, Jerusalém era a capital do mundo. E ele tinha a oportunidade naquele local de pregar a mensagem de salvação e automaticamente essa mensagem ir a todos os lugares do mundo naquela época, que as pessoas afluíam para ali, para negócios, para turismo, e a oportunidade de escutarem sobre o reino vindouro, a oportunidade de conhecer o Messias, esse evangelismo, esse evangelho, ele ia se disseminando para várias outras localidades. Então, por isso, Cristo escolheu aquele lugar de uma forma estratégica. Outra coisa que é muito importante nós conhecermos sobre Cafarnaum é que Cafarnaum foi uma cidade onde a maioria dos milagres realizado por Cristo foi naquela localidade. Só para a gente ter uma ideia, ele realiza ali vários milagres. Pessoas cegas, pessoas aleijadas, pessoas surdas, vários tipos de moléstia, de enfermidades, pessoas dominadas por espíritos imundos. Cristo, ele realizou esses milagres. Ali também, em Cafarnaum, Jesus chamou Levi, Simão, André, João e Tiago. Ou seja, em Cafarnaum, ele preparou, ele organizou a sua equipe de missionários. Também naquele lugar, Jesus alimentou multidões. Então, Cafarnaum, ele tinha algumas cidades ao redor, como Betsaida, que foi uma cidade em que Jesus alimentou as multidões. Ali de frente de Cafarnaum, no mar da Galileia, Jesus também, ele anda sobre o mar e aparece aos seus discípulos. Em Gesesa, Jesus cura os demoniados. Ali, no mar da Galileia, Jesus acalma uma tempestade. Também, ao redor, circunvizinha a Cafarnaum, tinha também Magdala, que era a casa de Maria Madalena, onde ele também visitava. E na planície de Genezaré, Jesus ensina e cura. Então, era um local bem estratégico, como eu falei. Agora tem uma coisa muito importante com relação à cidade de Cafarnaum.
A igreja em Cafarnaum foi a igreja que Cristo mais frequentou aqui na terra. Todos os sábados, Cristo ele ia à igreja de Cafarnaum quando ele estava naquela região. E é interessante, algo muito importante de nós conhecermos, é que quando a população daquele local, as pessoas daquele local, quando eles ficavam, ou quando eles tinham essa informação de que Jesus estava na cidade e estava se deslocando à igreja no sábado, as pessoas elas fluíam para a igreja. E muitos não conseguiam entrar à igreja, porque a igreja ficava apinhada, abarrotada de pessoas, eles voltavam para seus lares decepcionados por não poder ter a oportunidade de escutar o Salvador. Mas porque havia um interesse tão grande daquelas pessoas em escutar a pregação, o culto divino daquele sábado naquela igreja específica? Porque Jesus, ele falava de uma forma simples, ele falava de uma forma clara, Jesus, ele falava com autoridade, e Jesus ensinava com clareza. Então, quando ele abria a palavra do Senhor para falar do reino, para falar do Messias, e apontava para ele, quando ele falava como era que nós íamos viver e como vamos viver a eternidade, as pessoas elas conseguiam assimilar e elas ficavam assim maravilhadas da forma simples, mas principalmente que ele não colocava a relação pessoal daquela membresia. Qual é a relação pessoal da membresia? Qual é a relação pessoal sua? Qual é a relação pessoal minha? Das nossas dificuldades, dos nossos defeitos de caráter, principalmente. Ele não colocava isso. Ele apenas externava que Deus é um Deus Pai, Salvador, curador e, acima de tudo, um Deus de um amor eterno. Aí as pessoas elas se centravam naquelas palavras, porque tenho certeza, porque hoje também ocorre isso, muitos de nós vai à igreja cansado, preocupado, angustiado, e principalmente assim, numa luta tremenda para que a gente possa realmente ter um caráter íntegro, ter um caráter correto, ter um caráter de alguém que vai morar junto ao Pai. E ele mostrava, através da sua pregação, o amor de Deus, o perdão de Deus. E é importante a gente abrir o livro de Marcos, no capítulo 1, o versículo 21. Nós vamos ler no capítulo 1, Marcos 1, capítulo 1, a partir do versículo 21. E eles entraram em Cafarnaum, e mediante o dia do Shabat, entrou na sinagoga e ensinava. E eles admiravam-se de sua doutrina, pois eles ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Eu queria aqui parar no versículo 21 e dar uma informação muito importante. Nesse dia, que quando Jesus e seus discípulos entram na igreja para glorificar o Senhor, para obedecer ao Senhor, nós podemos dizer essa palavra mais correta. E a igreja no sábado tem dois significados. O primeiro, dizer que nós somos obedientes. Nós estamos ali para atender o pedido de Deus. E o pedido de Deus no sábado é que a gente vá à igreja. A segunda coisa que ocorre nessa entrada à igreja, nesse dia de Shabat, ou nesse dia de sábado, é que os discípulos estavam muito tristes, estavam muito decepcionados com a forma que o mestre deles, da forma como que Cristo foi recebido na sua terra, em Nazaré. A última participação, a gente verificou sobre a questão como ele foi recepcionado em Nazaré. E em Nazaré, eles
buscaram atentar contra a vida de Jesus. Eles queriam matar Jesus. Mas nós sabemos que a providência divina, tanto para Cristo como para nós, os anjos retiraram ele do meio daquela multidão, junto aos discípulos, e ele foi embora. Para onde ele foi? Ele foi para Cafarnaum. E aí eles entram naquele dia ali. Só que há dois comportamentos, um de Cristo e o outro comportamento dos discípulos. Cristo, ele sabe que o que aconteceu em Nazaré fez parte do processo do plano da redenção. Profeta na sua casa não tem honra, ele tocou nesse assunto. Esse é um posicionamento. Quando eu tenho um posicionamento de que Pedro fez nos relembrar de que nós vamos passar por aflições, porque Cristo tinha falado sobre essa questão. Quando eu entendo que a pregação do Evangelho, quando eu entendo que a minha purificação espiritual passa por conflitos, passa por angústia, passa por perdas, eu consigo me fortalecer espiritualmente. Quando eu entendo isso. Quando eu não entendo, eu vou para outra questão que está no posicionamento dos discípulos. Então, os discípulos, eles entram ali, a igreja naquele dia, chateados, tristes, cabisbaixos. Por quê? Porque eles esperavam uma recepção mais amorável, uma recepção mais digna de um mestre que está fazendo uma benfeitoria imensa a todas as pessoas que passam por dificuldade. Então, estão indo para casa, ele vai ser bem recebido. Ele foi ao contrário, tentaram matá-lo. E eles entram aqui, nesse dia, no capítulo 1 de Marcos, versículo 21. Eles entram em Cafarnaum, imediatamente, no dia Shabat, entram na sinagoga. O versículo 22 diz para nós assim, e eles admiravam-se de sua doutrina, pois eles ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, aqueles que conseguiram entrar na igreja naquele dia, eles ficavam admirados com a doutrina, algo novo. Por quê? Qual é a diferença dessa doutrina daquilo que eles estavam acostumados? Eu creio, a Pena Inspirada não fala como era que aquela igreja em Cafarnaum se comportava, ou qual era a quantidade de pessoas que tinha, quando Cristo não estava, e quem dava a palavra era um teólogo. Eu não encontrei, mas eu encontro aqui em Cafarnaum que muitos, olha, o Messias, Jesus está na cidade. Então, se Jesus está na cidade, a mente já logo sabia, ou ela já logo detectava que Jesus, com certeza, no sábado ia para a igreja. E aí, quando ia para a igreja, eles se agitavam. Por quê? Porque eles queriam escutar algo diferente dos escribas. O que é que os escribas, eles falavam? Eles tentavam viver uma vida religiosa de aparências. Eles viviam, na verdade, uma vida religiosa de aparência, ou seja, eles se colocavam num posicionamento como se eles fossem diferenciados com relação à membresia. Eu sou mais santo do que vocês. Esse era o posicionamento desses pastores, desses ministros da época. E Cristo, ele era uma pessoa comum. Ele se colocava num patamar comum com o único propósito de pregar essa mensagem de salvação, de ser amoroso, de ser bondoso, de ser misericordioso, e algo que é muito importante que nós temos que ter no nosso coração, de ser prestativo. Aí, nesse posicionamento de ser prestativo, o versículo 23 diz para nós assim, olha, e ali estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, e ele gritava, dizendo, deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vestes destruir-nos? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Irmãos, é um texto assim que tem que ficar na nossa memória. Esse homem estava ali porque ele estava... os espíritos levaram ele para ali, e quando ele vê Jesus, Jesus lê o
coração dele. E o coração desse homem era clamando e pedindo por libertação. Esse era o desejo dele. Mas uma parte dele, que era a parte humana, que desejava essa libertação, era controlado pela outra parte, que era a parte espiritual dele. E a parte espiritual dele, naquele momento, estava em trevas. Então, a parte espiritual dele, ou seja, ele estava possesso por esses espíritos. No meio da multidão, ele grita. E esse grito dele chama a atenção de todos. E nesse grito ele diz, o que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? Nada. Vieste aqui nos destruir e eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Eu queria dar uma pausa e uma colocação aqui, 3 colocações que eu creio que é importante para nós, que a primeira colocação é o seguinte: o que fez ou o que faz uma pessoa chegar a ser dominado pelos espíritos imundos? A Plena Inspirada diz que esse homem, ele aproveitou, ele tomou uma decisão na vida dele ainda jovem. Qual foi a decisão? Aproveitar o mundo. Toda a beleza do mundo, os prazeres do mundo, e não se preocupou em cuidar de outras questões. Uma questão dele era se divertir, a questão dele era ter prazeres, a questão dele diz que ele iniciou essa trajetória de bobagem, tipo assim, vamos ali, convidado por amigos, vamos ali dar um passeio inocente. E a pessoa chega nesse passeio inocente e o passeio é outra situação, é um plano para te destruir. Eu quero citar um exemplo. Eu conheço um jovem que hoje está na faixa de seus 35 anos, tem uns 15 anos que eu não o vejo. Jovem que foi criado junto com meus filhos, amigo do meu filho mais velho, e esse jovem, ele arranjou uma namoradinha. E essa namoradinha, aí ele se apaixonou por essa namoradinha, sempre a encontrava ela. E ele achava algo estranho, mas ele foi perceber isso depois. Sempre ele achava ela meio estranha, meio eufórica, né? Ela tinha assim uma mistura de sentimentos e ela mudava assim rápido, assim, na questão da personalidade dela. Uma vez ela estava em silêncio, outra vez ela estava eufórica, outra vez ela estava triste. E ocorre o seguinte: um dia ele marcou a um local aqui muito conhecido em Belém e ela se atrasou. E ele ficou aguardando nesse dia, um domingo, aguardando ela, se atrasou. Quando ela chega, ele disse para ela: mas você demorou tanto, o que aconteceu? Eu disse: não, é que eu estava fazendo uma coisa. Que coisa? Eu vou te mostrar. E ela puxou um cigarro de maconha e disse para ele que ela estava fazendo uso da maconha. E era bom ele experimentar, mas ele nunca tinha visto esse tipo de situação. E ele acabou experimentando, eu creio, essa pergunta eu não fiz, mas eu creio por amor a ela. E ele acabou por amor, por amizade, por paixão, e ele acabou experimentando o cigarro de maconha. Hoje ele está ainda preso em São Paulo. Ele já saiu da prisão, cumpriu a pena, voltou, caiu de novo nas drogas, atuou no crime e voltou de novo. Hoje está preso. A mãe sofre, a família sofre, a gente sempre ora e a gente lembra, mas foi essa situação que levou esse amigo meu, esse jovem, hoje está encarcerado. A mesma coisa aconteceu aqui com esse homem que, dominado pelos espíritos, grita no meio da sinagoga e chama a atenção para ele. A atenção, então, até então, está voltada para Cristo, mas o grito desse homem chama a atenção para ele. E tem algo muito importante que esse homem diz, que esses espíritos diz assim: tu vieste nos destruir antes do tempo? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Algo que eu queria também pontuar. O espírito imundo, o príncipe das trevas, ele reconhece Cristo como Salvador. Ele reconhece Cristo
como um poder de cura, um poder eterno. E, às vezes, a gente, sabe, coloca questões diante do altar para que seja resolvido na nossa vida, mas, às vezes, nós colocamos, apresentamos um problema a Deus, mas sem a certeza de que aquilo vai ser resolvido. Ou seja, a nossa falta de fé em muitas petições, vou pedir por pedir, mas eu não sei se eu estou acreditando, é que nos leva a não ter a resposta daquele milagre que tanto precisamos. Ou essa resposta dura mais do que o tempo que nós precisamos. Porque quando essa resposta dura a chegar, é porque aquela fé ela está muito fraca. Aquela fé, ela vai aumentando, ela vai se consolidando através do tempo, e esse tempo leva a sofrimentos, e Deus não quer sofrimentos, Deus ele quer que a gente tenha resposta de imediato. Bate, eu abro, pede, eu dou, mas esse bater, esse pedir, ele tem que ser com fé, ele tem que ter na certeza que Deus quer o melhor para nós. O versículo seguinte, ele diz para nós assim, olha, Jesus responde dizendo, cala-te e sai dele. Viu como a resposta é imediata? Mas por que Jesus diz aos espíritos, olha, cala e vai-te embora? Por quê? Porque Jesus, ele leu o coração do homem. Jesus viu que aquele homem, ele queria ser liberto daquela situação, que ele estava arrependido do caminho que ele tomou, que ele queria ter uma vida normal e voltar à comunhão da sua família, voltar à comunhão da igreja, voltar à comunhão da sociedade, ter uma saúde normalizada, ter a sua saúde normalizada. Ou seja, o pedido que estava dentro do coração dele, Jesus ele leu e viu a sinceridade de propósito, a libertação de um cárcere e uma libertação espiritual. Porque quando a gente não tem uma libertação espiritual, queridos, a gente não tem como ajudar ninguém, e a gente não tem como ajudar nós mesmos. E essa libertação que nós precisamos espiritualmente está em Cristo. E Cristo disse para ele, olha, cala-te, sai, larga ele. E a continuidade diz assim, então o espírito imundo convulsionou-se, gritando de alta voz, e saiu dele. E eles e todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo, que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena os espíritos imundos, e ele lhe obedece. Eu queria avaliar uma situação muito, muito importante para nós. E antes de avaliar, diz aqui para nós, no Espírito, na pena inspirada, diz aqui, ó, a causa oculta da aflição que tornara esse homem um terrível espetáculo a seus amigos e um fardo para si mesmo, achava-se na sua própria vida. Fora fascinado pelos prazeres do pecado, pensara em fazer a própria vida um grande carnaval. Não sonhava em se tornar um terror para o mundo e uma vergonha para a família. Julgou poder gastar o tempo em extravagâncias inocentes. Uma vez no declive, porém, resvalou rapidamente. A intemperança e a frivolidade perverteram-lhe os nobres atributos da natureza. Satanás tornou-se sobre ele inteiro domínio. Eu quero ler algo muito importante para nós sobre a questão da nossa intemperança em todos os sentidos. Quando fala em temperança, fala-se em alimento. A intemperança ela não está somente no alimento. A intemperança ela está na falta de um exercício físico. A intemperança ela está na carga de trabalhos acima de que a mente e o corpo permite. A intemperança está no comodismo. A intemperança ela está quando nós pensamos mais em fluir as coisas materiais do que os bens espirituais. Quando Cristo está ali, aquele homem diante dele, clamando intimamente por uma libertação, Cristo, ele traz a mente, tanto daquele homem, como traz também a igreja que estava ali atônita com aquela situação, de que tudo que nós precisamos vem do alto, vem do céu. Então, o que nós precisamos para que a nossa vida espiritual seja equilibrada é que a nossa mente medite naquilo que vem do céu. O que vem do céu? Cristo. E o que ele traz do céu?
a forma e a maneira de Deus cuidar da gente. E o desejo dele de nos levar para lá. Em contraste a isso, o que é que a horte do mal faz? Ele flui as coisas da terra. O que é essas coisas da terra? No caso desse homem, foi o prazer, a frivolidade. Mas tem muitas coisas em cima disso. Por exemplo, quando a minha mente ela é temporal, quando a minha mente ela pensa somente naquilo que está fluindo da terra, o que é que flui da terra? Por exemplo, será que eu estou falando bobagem quando eu digo que quando nós pensamos somente num bem-estar, de querer uma boa roupa, de querer uma boa casa, de querer um bom móvel, de querer dinheiro na conta para fazer aquilo que nós gostamos, isso é importante? Isso é necessário? É necessário. Agora, isso é tão importante que se faz sobressair sobre o que vem de cima. Porque o que vem de cima é uma promessa, é uma certeza de que a nossa vida ela não vai ser temporal, ela vai ser eterna. Então, a gente tem que avaliar como é que está o meu emocional. Eu estou me preocupando mais com aquilo que tem que ter na panela hoje para o café da manhã e o almoço, ou eu estou me preocupando mais em que saber o que Cristo quer para a minha vida hoje e que o Espírito Santo vai me conduzir e como eu posso obedecer a essa voz que me conduz. Esse é o diferencial. E ocorre que, lá no versículo 27, versículo 28, e diz que imediatamente a sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. Então, aquela situação, olha só, outra coisa que eu quero extrair, aquela situação que ele foi levado para aquele lugar para ser usado pelo mal. Ele queria o mal, ele queria envergonhar Cristo. Mas, queridos, ninguém consegue envergonhar quem está em Cristo Jesus. Se alguém tentar te envergonhar e você estiver em Cristo, cai por terra toda a situação. Então, naquela situação que ele tentou envergonhar, Cristo disse assim, olha, cara, te aquieta aí, sai dele, vai-te embora, porque ele é meu. E ele está pedindo para mim uma libertação. Cristo, ele fala isso para nós, queridos. Cristo não quer ver a gente angustiado. Cristo não quer ver a gente aflito. Para pensar nisso. Começa a entender o caminho que leva a Cristo. Ele não quer ver você angustiado. Às vezes nós choramos. Às vezes parece que vai explodir o coração, parece que vai arrebentar tudo, porque é aquela situação que está nos afligindo com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com a gente mesmo. Aí a gente fica se batendo, aí parece que o coração vai estourar, parece que eu sou o último e o único que estou passando por dificuldade. Cristo não quer isso não, meu irmão. Cristo quer que tu pegue o problema e leve na mão dele. Meu problema é esse. Eu não consigo estudar, eu não consigo entender a tua palavra, eu não consigo ajudar meu filho, eu só quero cobrar ele, eu não consigo fazer isso. É isso que ele quer. Me ajuda. Aquele homem foi ali e ele pediu aquela ajuda no íntimo do seu coração. Apesar de o domínio sobre o seu corpo, mas seu coração, ele não pode entrar. Na sua mente, ele não pode entrar. Só quem pode entrar na sua mente é Cristo, através do poder do Espírito Santo. Deixa Cristo dominar e guiar a tua mente. Então, isso que nós possamos entender nessa questão. E aí, imediatamente, a fama se espelhou, ele foi a toda a região da Galileia. Por isso que ele criou a base ali. Porque as pessoas afluíam, viram o que aconteceu, e aqui saíram dali dizendo assim, olha, aconteceu algo muito importante. Outra questão com relação a Cafarnaum é que após ele sair, após aquela situação, Cristo sai. E Cristo vai, sabe para onde? Cristo vai para a casa de Simão e André, com Tiago e João. Quando chega lá, a sogra está doente. Cristo toca no corpo dela, ela se levanta e ela vai ajudar a fazer a alimentação e servir eles. Queridos, muitos queriam ir até Cristo. Muitos querem ir até Cristo.
E eles não foram com medo de ir naquele sábado à tarde lá, por causa dos pastores da época. Eles não queriam ir, eles ficaram com medo. Mas eles esperaram o pôr do sol para ir, e aí cercaram a casa da sogra de Pedro, e Cristo ali fez mais e mais milagres. Eu quero concluir lendo 2 textos. O primeiro diz assim: o mesmo espírito mau que tentara Cristo no deserto e possuía o louco de Cafarnaum, dominava os incrédulos judeus, para com eles, porém, assumir ar de piedade, buscando enganá-lo quanto aos motivos que tinham de rejeitar o Salvador. Sua condição era mais desesperadora do que os demoniados, pois não sentia necessidade de Cristo, sendo assim mantido seguro sob o poder de Satanás. Eu quero tirar algo muito importante aqui, e pessoas poderiam dizer muito forte. Queridos, não é só a pessoa, no caso desse homem, que pode estar sob o domínio do mal, mas condições daquelas pessoas que não sentem necessidade de Cristo, elas são mantidas sob o poder de Satanás. Se eu não compreender que toda a minha necessidade está em Cristo Jesus e entender que a minha necessidade está no meu próprio entendimento, eu estou pior do que esse homem. Por que pior do que esse homem? Porque esse homem ele vai e clama por libertação. E quando eu entendo que eu vou resolver os meus problemas para o meu entendimento, eu não sinto a necessidade de Cristo. Se eu não sinto a necessidade de Cristo, eu estou sob o poder das trevas. Eu gostaria que vocês compreendessem isso. Se não há necessidade de Cristo, quando não há necessidade de Cristo, é quando eu não busco Ele em oração. Aí eu estou sobre o domínio do quê? Do mal. O outro texto, que é muito importante, eu queria ler, também está na página 261. Os fariseus procuravam distinção mediante seu escrupuloso cerimonialismo e a ostentação de seu culto e caridade. Mostrava-se zelo pela religião, fazendo dela o tema de discussões. Em voz alta e longas eram as disputas entre as seitas opostas, e não era coisa incomum ouvir-se na rua vozes zangadas contempladas da parte de instruídos doutores da lei. Eu queria deixar a Cafarnaum, tem muita coisa para a gente aprender, tirar e levar para a nossa vida de uma forma prática. E eu queria tirar, para concluir, essa leitura última que eu fiz. Irmãos, eu venho conversando com amigos, a gente vem dialogando, nas oportunidades que eu tenho de abrir a palavra também, quando me dão, de tocar nesse assunto. Por favor, é um pedido. Não vão fazer os cultos dentro da igreja sendo um doutor da lei. O que é um doutor da lei? O dia de sábado, o pregador, ele tem que pregar Cristo e a este crucificado. A pregação tem que ser centro Cristo. O motivo da adoração no dia de sábado é Cristo. Qual é o benefício que Cristo pode trazer para a tua vida e para a minha vida? Nós temos que falar de Jesus, nós temos que pensar em Jesus, nós temos que nos alimentar de Jesus, nós temos que andar com Jesus. E a gente só anda com Jesus quando nós escutamos a voz do Espírito Santo, porque ele direciona, ele diz assim, Cristo, quando fala do Espírito Santo, diz, ele vai direcionar para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Doutores da lei, doutoras da lei, por favor, e eu me incluo nisso, eu peço, pare de falar no púlpito, no dia de sábado, no culto divino, sobre as 2.300 tardes e manhã. Pare de falar sobre as bestas do Apocalipse. Pare de falar dentro das profecias de Daniel. Pare com isso. No culto divino, fale de Jesus e viva Jesus. É importante falar das 2.300 tardes e manhãs sobre as bestas do Apocalipse? Deve-se. Quando? Convoca para um estudo. Vai quem quer, quem tem interesse. Quem não quiser, não vai. Mas é um estudo
As doutrinas da igreja convoca para um estudo e deixe de ser um doutor da lei no dia de sábado, porque se nós avaliarmos, nós estamos perdendo almas a Cristo por causa dessa situação. A igreja em Cafarnaum, ela dava mais pessoas que muitos voltavam tristes e decepcionados por não ter conseguido entrar naquela igreja quando Cristo estava ali. E ele estava ali para testificar do Pai, para dizer assim, olha, não interessa o pecado que tu fez, só interessa que você assimile que esse pecado não pode ser repetido e assimile que o Pai perdoa e que o Pai te quer. Meu desejo nessa manhã é que a gente possa compreender o que Cristo quer de nós. E a única coisa que Ele quer de nós é que nós venhamos a nos salvar. E a salvação está nele. É o meu desejo nessa manhã. Amém.